Olá, esta é a nova edição das notícias sobre a Ucrânia. Para ficar por dentro dos últimos acontecimentos, inscreva-se no nosso canal. Vamos aos destaques de hoje, 4 de dezembro. Nova rodada de negociações entre Kiev e Washington ocorre hoje nos Estados Unidos. Forças russas presas em combates de rua em Pokrovsk. Como a Rússia explora os recursos digitais da Ucrânia em sua guerra. A Índia recebe Putin hoje para uma visita de 2 dias, a primeira em 4 anos. As discussões com o primeiro-ministro Narendra Modi deverão abordar o fortalecimento da cooperação em defesa, a proteção do comércio bilateral contra pressões externas e parcerias para pequenos reatores modulares. Antes do encontro, o canal India Today concedeu a Putin uma entrevista exclusiva, observando que, embora muitos o retratem como vilão, ele se apresentou de maneira completamente diferente ao reafirmar que continuará a guerra na Ucrânia. Putin declarou que a Rússia pretende, cito, libertar Donbass por meios militares ou não, e reiterou que Moscou discorda de vários pontos das propostas de paz dos Estados Unidos, classificando o processo como complexo. Ele acrescentou que a Rússia não tem intenção de retornar ao G8, afirmando que o peso econômico do G7 diminui a cada ano. Considerou muito útil a reunião com Witkoff e Kushner e afirmou que Moscou teria proposto à Ucrânia a retirada de tropas de Donbass e a interrupção das ações militares, mas que Kiev prefere a guerra. Por fim, declarou que os europeus precisam, cito, participar do processo de resolução do conflito ucraniano e não dificultá-lo. Kiev prepara-se para uma nova rodada de negociações nos Estados Unidos após o retorno da delegação americana de Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a comunicação com autoridades do governo de Donald Trump é ativa e contínua. Segundo ele, as últimas discussões em Genebra e na Flórida deixaram claro que a voz da Ucrânia está sendo ouvida. Estamos preparando reuniões nos Estados Unidos. Após a equipe americana retornar de Moscou e realizar as devidas consultas em Washington, Rustem Umerov, Andriy Ignatov e todos os responsáveis pelas negociações darão continuidade ao diálogo com representantes do presidente Trump. Esperamos atualizações nos próximos dias sobre essas reuniões, contatos e negociações, sejam encontros presenciais ou conversas por telefone, pois há comunicação constante entre todos os parceiros e entre os parceiros e a Ucrânia. Tudo avança de forma bastante produtiva neste momento. Nas reuniões em Genebra e na Flórida, a Ucrânia foi ouvida e sua posição foi considerada, e isso é fundamental. Esperamos que essa dinâmica continue. Somente com a consideração dos interesses da Ucrânia é possível alcançar uma paz digna. Uma nova rodada de negociações entre Kiev e Washington está prevista para hoje em Miami. Steve Witkoff e Jared Kushner reúnem-se com Rustem Umerov para dar continuidade às discussões sobre o chamado plano de paz de Trump. A embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olha Stefanishyna, informou a novidade durante uma conversa com repórteres no Senado americano. Segundo ela, o progresso até agora tem sido limitado, mas as negociações avançam. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, Serhiy Kyslytsya, declarou que no início da invasão em grande escala houve diversas tentativas em Nova York de convencê-lo a negociar com o representante russo Vassily Nebenzia. Segundo ele, até o secretário-geral da ONU ofereceu-se para intermediar o encontro, com o objetivo de pôr fim à guerra. Kyslytsya destacou, porém, que nunca considerou as negociações com Nebenzia eficazes, já que ele não tem influência sobre as decisões-chave do Kremlin. Essa opinião é compartilhada pelo secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No final de contas, as decisões precisam ser tomadas. No caso da Rússia, apenas por Putin e não por seus assessores. Putin, somente Putin, pode encerrar esta guerra pelo lado russo. Secretário de Estado Marco Rubio, durante a entrevista à Fox News. A Ucrânia conta com o Congresso dos Estados Unidos para aprovar uma legislação que endureça as sanções contra a Rússia e a designe formalmente como um Estado patrocinador do terrorismo, afirmou a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olha Stefanishyna. Ela destacou que a Ucrânia continua a contar com sólido apoio bipartidário, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Stefanishyna também observou que Kiev está trabalhando ativamente com legisladores americanos para avançar com o projeto de lei de sanções Graham Blumenthal, destinado a aumentar pressão sobre o ditador da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, destacou os principais resultados da recente reunião internacional, enfatizando o nível sem precedentes de apoio dos aliados e as decisões tomadas em favor da defesa da Ucrânia. Aqui estão suas palavras exatas.
Це близько мільярда доларів. Isso representa aproximadamente US$ 1 bilhão em financiamento adicional de nossos aliados para apoiar nosso exército por meio do programa PURL. Para mim, como ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, um país em guerra, foi muito importante sentir essa unidade e determinação inabalável em continuar nos apoiando, especialmente neste momento. A discussão foi extremamente concreta. Cada orador mencionou coisas específicas que precisam ser realizadas. Reino Unido e Noruega estão se preparando para assinar um pacto histórico de defesa que inclui a criação de uma força naval conjunta. O principal objetivo é rastrear submarinos russos no Atlântico Norte e proteger infraestrutura subaquática crítica, segundo o The Independent. O acordo está sendo chamado de Acordo de Luna House, em referência à base Luna House nas Ilhas Shetland, que a resistência norueguesa utilizava como centro secreto durante a Segunda Guerra Mundial. Vale destacar que o Ministério da Defesa britânico afirma que a atividade naval russa nas águas ao redor do Reino Unido aumentou 30% nos últimos 2 anos. Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas da Ucrânia eliminaram 1.140 ocupantes russos. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas do exército russo desde o início da guerra em grande escala já superaram 1.177.000 militares. Além disso, as forças ucranianas destruíram ontem 3 tanques russos, 3 veículos de combate blindados, 29 sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 125 veículos e caminhões-tanque de combustível inimigos. No universo da cibersegurança e da segurança nacional, cresce a preocupação com o uso indevido por parte da Rússia de endereços IP ucranianos roubados. Relatórios recentes revelam que agentes apoiados pelo Estado estão sequestrando blocos de IP de provedores ucranianos para mascarar ataques cibernéticos e conduzir campanhas de desinformação. Esses endereços funcionam como passaportes digitais. Eles ocultam a verdadeira origem dos ataques, permitindo que a Rússia realize atividades ilegais em territórios ocupados ou em partes da internet onde a governança já é frágil. O que estamos vendo é uma perigosa sobreposição entre a gestão de endereços IP, a segurança de computadores e as sanções internacionais. Endereços IP roubados não são apenas um recurso técnico. Eles são uma arma estratégica capaz de desestabilizar redes críticas e tornar extremamente difícil atribuir os ataques aos verdadeiros responsáveis em nível internacional. A cooperação estreita entre reguladores, provedores e organismos internacionais é a única maneira de fechar essas brechas e responsabilizar aqueles que exploram esses endereços. Oleksandr Fedienko, especialista em cibersegurança, empreendedor e político ucraniano, em comentário à Ukrinform. Estão sendo discutidas medidas para revogar ou bloquear esses endereços IP roubados, assim como possíveis ajustes regulatórios para impedir que eles caiam nas mãos de agentes mal intencionados que os utilizam para fins ilegais. Toda essa questão situa-se exatamente na interseção entre cibersegurança, direito internacional e política de sanções, como um chamado claro para uma coordenação muito mais rigorosa entre reguladores, provedores de conectividade e autoridades nacionais. A luta contra o uso indevido de endereços IP roubados requer uma abordagem multissetorial, fortalecer as capacidades de detecção, ampliar a cooperação internacional e garantir que as regulamentações sejam aplicadas de forma decisiva para impedir que esses endereços continuem a ser um recurso para operações que ameaçam a estabilidade regional. Andriy Pilipenko, advogado ucraniano, em comentário à Ukrinform. Tropas russas estão se atolando em combates de rua em Pokrovsk, de acordo com combatentes do 7º Corpo das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia. O inimigo tenta intensificar a propaganda e a desinformação, espalhando alegações falsas de que a cidade foi capturada. Enquanto isso, a situação no terreno permanece tensa. Os invasores estão atacando ativamente a parte norte de Pokrovsk, enquanto as forças ucranianas continuam suas operações defensivas e trabalham para expandir o corredor logístico da cidade. Apesar dos combates intensos, as forças de defesa da Ucrânia na área de Mirnograd conseguiram realizar a rotação de várias unidades com sucesso.
O orçamento russo de 2026 destina fundos recordes à guerra contra a Ucrânia, enquanto corta drasticamente programas sociais para os cidadãos russos. Quase um terço de todos os gastos será destinado às necessidades militares, quase 13 trilhões de rublos para o exército e a aquisição de armamentos. Outros quase 4 trilhões de rublos estão reservados para a chamada Segurança Nacional, abrangendo o Ministério do Interior, a Guarda Nacional, os serviços de inteligência e o Serviço Federal de Penitenciárias. No total, as forças de segurança da Rússia receberão mais de 16,5 trilhões de rublos, quase 40% de todo o orçamento federal. O orçamento também reflete um déficit maciço de 1,6% do PIB, provocado pelo colapso das receitas de petróleo e gás devido às sanções e aos ataques de longo alcance da Ucrânia. Para preencher a lacuna, as autoridades russas decidiram cortar programas sociais, reduzindo sua participação nos gastos para apenas 25%. O nível mais baixo dos últimos 20 anos. Segundo o chefe do Departamento de Comunicações do Grupo de Forças Conjuntas, Viktor Trehubov, as forças de defesa da Ucrânia viraram a situação perto de Kupiansk, empurrando o exército de ocupação russo para os arredores norte da cidade e estabelecendo uma zona de eliminação ao redor do assentamento. Apesar das alegações da propaganda de Putin de que seu exército capturou Kupiansk, a situação das forças russas neste setor da frente está se agravando. As linhas de suprimento do exército ocupante foram cortadas e os russos estão efetivamente incapazes de trazer reforços. Esses foram os principais acontecimentos de hoje. Para não perder nenhuma atualização, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigada por nos acompanhar. Boa noite.